Pegue duas pessoas hoje, exatamente no mesmo ponto de partida, com a mesma idade, os mesmos recursos, a mesma capacidade e as mesmas oportunidades diante de si. Volte 5 anos depois e você vai encontrar duas vidas que parecem ter começado em planetas diferentes. Uma cresceu de forma que quase ninguém consegue explicar. A outra está exatamente onde estava, talvez até um pouco atrás. E a diferença entre elas não foi construída num único momento decisivo, numa oportunidade grandiosa, numa virada dramática. Foi construída em silêncio, num detalhe tão pequeno que passava despercebido todos os dias. Napoleon Hill estudou essa diferença durante décadas, e o que ele encontrou contraria quase tudo que as pessoas acreditam sobre sucesso. Elas imaginam que quem cresce faz algo enorme, raro, extraordinário. Ele documentou o oposto. Quem cresce faz algo minúsculo, comum, quase invisível, mas faz todos os dias sem falhar, enquanto quem fica parado espera pelo grande momento que quase nunca chega, e quando chega, encontra a pessoa despreparada. Hoje você vai entender exatamente qual é esse detalhe, com profundidade e detalhe real. Vai entender por que o crescimento real é quase sempre invisível enquanto está acontecendo, e por que isso faz tanta gente desistir bem na hora errada. Vai entender a matemática silenciosa que separa uma trajetória que sobe de uma que fica plana. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já ensinava a não desprezar o dia das pequenas coisas. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu cresço um pouco todos os dias, não como uma frase decorativa, como a declaração de quem entendeu que a transformação real não é feita de saltos, mas de passos repetidos. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque esse crescimento acontece exatamente assim, um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se acalmando e se preparando para receber o que vem a seguir. Napoleon Hill chegou a esse tema investigando uma frustração comum. Ele observava pessoas que faziam grandes esforços em rajadas, passavam uma semana inteira intensamente dedicadas a mudar de vida, com uma energia impressionante, e depois abandonavam tudo por um mês. Voltavam com outra rajada, igualmente intensa, e abandonavam de novo. E ele notou que essas pessoas, apesar de todo o esforço somado, praticamente não avançavam. Ao mesmo tempo, ele observava outras pessoas que faziam muito menos por dia. Quase nada quando comparado às rajadas das primeiras, mas faziam sem parar. E essas, misteriosamente, avançavam de forma constante e acabavam muito à frente. Isso o levou a uma conclusão que ele considerava uma das mais importantes de toda a sua pesquisa. O crescimento não responde à intensidade, responde à frequência. Não é a força de cada esforço que constrói uma vida. É a repetição sustentada de esforços pequenos, ao longo de um tempo, que a maioria das pessoas não tem paciência de esperar. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, faz uma pergunta que atravessa esse tema com precisão cirúrgica. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Repare que é uma pergunta, e uma pergunta quase de repreensão. Quem é que despreza o pequeno começo? A resposta implícita é quase todo mundo. Quase todo mundo olha para o passo pequeno e conclui que ele é insignificante demais para valer a pena. E é exatamente esse desprezo pelo pequeno que mantém a maioria das pessoas exatamente onde elas estão. Vamos entender agora com profundidade real os elementos que compõem essa diferença entre quem cresce e quem fica parado, que Napoleon Hill documentou ao longo de décadas. O primeiro elemento é o que ele chamava de compreensão do crescimento composto. E esse é o ponto onde quase todo mundo erra a intuição, porque a mente humana pensa de forma linear e o crescimento real não é linear. Pensamento linear é assim: se eu melhoro um pouco hoje, tenho um pouco mais amanhã, e a soma disso ao longo do tempo é uma linha reta subindo devagar. Se fosse assim, faria sentido desanimar, porque o pouco de cada dia realmente parece insignificante. Mas não é assim que funciona.
O crescimento real é composto, o que significa que cada melhora se soma sobre a base já aumentada pela melhora anterior. E crescimento composto tem uma característica que engana todo mundo. Ele é quase imperceptível no começo, e depois acelera de forma que parece impossível. Napoleon Hill explicava isso com a imagem de um valor que rende sobre si mesmo. Nos primeiros períodos, o ganho é tão pequeno que a pessoa jura que não está valendo a pena. E é exatamente aí que a maioria para. Se tivessem continuado só mais um pouco, teriam alcançado o ponto em que a curva vira para cima, e o crescimento se torna visível e depois espetacular. Vale a pena tornar isso concreto, porque a intuição resiste. Imagine uma melhora minúscula, quase imperceptível, aplicada todos os dias sobre a base do dia anterior. No primeiro mês, a diferença é praticamente nula. Você olha e pensa que não saiu do lugar. No segundo mês, ainda quase nada. No terceiro, um sinal tímido. É nesse ponto, entre o primeiro e o terceiro mês, que quase todo mundo abandona, porque o esforço parece completamente desproporcional ao retorno. Mas quem continua encontra algo curioso. Lá pelo sexto mês, a mudança começa a ficar visível. Lá pelo 10º, ela fica óbvia. E depois de um ano ou 2, ela se torna tão grande que as pessoas de fora olham e usam a palavra que Napoleon Hill mais ouvia nessas histórias: sorte. Elas dizem que a pessoa teve sorte, que apareceu do nada, que foi um golpe de fortuna. Não veem os meses invisíveis de acúmulo silencioso que construíram aquilo. O crescimento composto tem essa crueldade embutida. Ele entrega quase nada, exatamente na fase em que você mais precisa de encorajamento, e entrega tudo depois que você já teria desistido, se fosse como a maioria. Por isso, Napoleon Hill dizia que entender esse mecanismo era em si mesmo uma vantagem, porque a pessoa que entende continua durante a fase em que a que não entende desiste. Diga agora em voz alta: o meu crescimento se soma sobre si mesmo, e por isso o começo parece lento. Mais uma vez, o meu crescimento se soma sobre si mesmo. De novo, o começo lento não é sinal de fracasso, é a natureza do processo. O segundo elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de invisibilidade do progresso em tempo real. Ele observou que o crescimento genuíno é impossível de perceber no dia a dia, e que essa característica, mais do que qualquer outra, é responsável pela desistência da maioria. A razão é simples e implacável. A melhora de um único dia é pequena demais para ser notada. Você não consegue enxergar diferença nenhuma entre quem você era ontem e quem você é hoje. E como você não vê diferença, conclui que não está mudando. Mas você está comparando dias e a mudança não acontece na escala de dias. Acontece na escala de meses e anos. Napoleon Hill comparava isso a olhar para uma criança que você vê todos os dias. Você não percebe ela crescer. Alguém que a vê depois de um ano fica chocado com o tamanho. Não é que a criança tenha crescido de repente para o outro observador. É que o crescimento diário é invisível para quem está perto e óbvio para quem compara pontos distantes no tempo. E aqui está a armadilha. Você está sempre perto de si mesmo. Você nunca consegue ser o observador que volta depois de um ano e se choca. Então, você precisa confiar num processo cujo resultado você não consegue enxergar acontecendo. E confiar no invisível é exatamente o que quase ninguém tem paciência de fazer. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de assimetria entre construção e destruição. Ele observou algo cruel sobre a natureza do crescimento. Construir é lento, destruir é rápido. Uma habilidade que levou anos para ser desenvolvida pode enferrujar em meses de abandono. Uma reputação construída em uma década pode ruir numa semana. Isso tem uma implicação prática enorme. O crescimento exige continuidade, porque as interrupções não são neutras. Elas não apenas pausam o progresso, elas revertem parte dele. Quem para por 3 meses não volta ao ponto onde parou. Volta atrás e precisa reconstruir o que perdeu antes de voltar a avançar. Por isso, Napoleon Hill era tão enfático sobre a constância. Não era rigidez por rigidez, era o reconhecimento de que a falta de constância cobra um preço oculto.
Cada recomeço gasta energia apenas recuperando o terreno perdido, e a pessoa que vive recomeçando gasta a vida inteira reconquistando os mesmos metros, sem nunca avançar de verdade. E existe um custo ainda mais sutil nas interrupções, que quase ninguém percebe. Cada vez que você para e precisa recomeçar, existe um atrito inicial, uma resistência de arranque, muito maior do que a energia necessária para simplesmente continuar algo que já está em movimento. É como um carro. Gasta-se muito mais combustível para tirar do zero do que para manter em velocidade constante. Quem para toda hora vive pagando o custo caríssimo do arranque, repetidamente. Quem mantém o movimento paga esse custo uma única vez no início, e depois só precisa da energia leve de manter o que já anda. Napoleon Hill observou que essa era uma das razões pelas quais pessoas constantes pareciam de fora ter mais facilidade. Não era que tivessem mais disciplina ou mais força de vontade. Era que nunca deixavam a coisa parar e, portanto, nunca pagavam de novo o preço alto de recolocar em movimento. O que parecia facilidade era, na verdade, apenas a ausência dos custos repetidos de arranque que os inconstantes pagavam sem perceber. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, um padrão de começar com força e parar, começar de novo e parar de novo, sem nunca sustentar tempo suficiente para colher, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a constância que estamos discutindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de tamanho sustentável do passo. Ele observou que as pessoas que cresciam de forma consistente não davam passos grandes, davam passos pequenos o suficiente para serem repetíveis todos os dias, inclusive nos dias ruins. E essa era a chave que quase todo mundo ignorava. As pessoas escolhiam metas diárias baseadas em como se sentiam num dia de alta energia. Prometiam a si mesmas 1 hora por dia, um esforço grande, uma dedicação intensa. E isso funcionava nos dias bons, mas a vida não é feita só de dias bons. E no primeiro dia ruim, cansado, sobrecarregado, aquela meta grande se tornava impossível, a pessoa falhava, e a falha abria a porta para o abandono. Napoleon Hill documentou que o segredo estava em calibrar o passo diário pelo pior dia, não pelo melhor. Um passo tão pequeno que você conseguisse dar mesmo exausto, mesmo doente, mesmo desanimado. Porque o valor do passo não estava no tamanho dele, estava em nunca quebrar a corrente. E uma corrente de passos minúsculos e ininterruptos vence com folga uma sequência de passos grandes cheia de buracos. Lucas capítulo 16, versículo 10, traz o princípio por trás disso. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Repare na palavra fiel aplicada ao mínimo. A fidelidade se prova no pequeno, no cotidiano, no que ninguém vê. E quem constrói essa fidelidade no mínimo, desenvolve exatamente a estrutura interna, que sustenta as coisas grandes quando elas chegam. O quinto elemento é o que Napoleon Hill chamava de identidade construída pela repetição. Ele observou que o efeito mais profundo dos pequenos passos diários não era o resultado prático que eles produziam, mas a mudança de autoimagem que eles construíam. Cada dia em que você faz o que se comprometeu a fazer é uma prova, entregue a si mesmo, de que você é o tipo de pessoa que cumpre o que decide. E essas provas se acumulam. Depois de tempo suficiente, você não está mais tentando ser uma pessoa disciplinada. Você simplesmente é. Porque tem centenas de dias de evidência confirmando isso. E o inverso também é verdadeiro. E é aí que mora o perigo. Cada dia em que você quebra o compromisso é uma prova. Também entregue a si mesmo de que você é o tipo de pessoa que desiste. E essas provas negativas também se acumulam, construindo uma autoimagem de alguém que não consegue sustentar nada. Napoleon Hill considerava esse o custo mais alto e mais escondido da inconstância, não o tempo perdido, mas a identidade corroída. O sexto elemento é o que Napoleon Hill chamava de indiferença ao resultado imediato. Ele observou que as pessoas que cresciam de forma sustentável haviam desenvolvido uma relação diferente com o retorno.
Elas não exigiam que cada esforço produzisse um resultado visível imediato. Elas confiavam no processo e agiam independentemente de estarem vendo ou não os frutos naquele momento. Isso é o oposto do que a maioria faz. A maioria age e imediatamente verifica se funcionou. Se não vê resultado rápido, conclui que não está funcionando e para. É a mentalidade de quem planta e desenterra a semente todos os dias para verificar se está crescendo, matando a planta pelo excesso de impaciência. Napoleon Hill documentou que a capacidade de continuar agindo sem retorno imediato visível era uma das características mais consistentes entre as pessoas de grande realização e uma das mais raras na população em geral. Quem a possui atravessa exatamente o período em que os outros desistem. O sétimo e último elemento é o que Napoleon Hill chamava de eliminação da comparação com o ritmo alheio. Ele observou que uma das causas mais frequentes de abandono não era o cansaço nem a falta de resultado, mas a comparação com o progresso aparente de outras pessoas. A pessoa está avançando no seu ritmo de forma sustentável e então olha para o lado e vê alguém que parece estar avançando muito mais rápido. E essa comparação produz um efeito devastador, faz o próprio progresso, que era saudável, parecer fracasso. E na sensação de fracasso, a pessoa ou desiste ou tenta acelerar de forma insustentável e acaba quebrando a corrente. Napoleon Hill documentou 2 problemas graves nessa comparação. O primeiro é que você compara o seu processo interno, que você conhece por dentro, com todas as dificuldades, com o resultado externo do outro, que você vê já pronto e polido. É uma comparação injusta na raiz, porque você nunca vê os bastidores, as dúvidas e os anos de invisibilidade do outro. O segundo problema, mais sutil, é que velocidades diferentes não significam destinos diferentes. Alguém que corre pode estar indo para um lugar que você nem quer ir. Alguém que parece parado pode estar exatamente na direção que você deseja. Comparar velocidade sem comparar direção é comparar a coisa errada. Ele recomendava uma disciplina específica: comparar-se apenas com quem você era, não com quem os outros são. A única comparação útil, ele dizia, é entre você hoje e você há 1 ano. Essa comparação motiva, orienta e é justa. A comparação com os outros, na esmagadora maioria dos casos, apenas corrói. Diga agora: eu comparo o meu hoje com o meu ontem, e não com o ritmo de ninguém. Repita: eu me comparo apenas com quem eu era. Antes de passarmos para as práticas concretas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou em suas pesquisas, porque ela ilustra melhor do que qualquer explicação teórica. Ele descreveu o caso de 2 homens que começaram, na mesma época, a desenvolver a mesma habilidade, com o objetivo de mudar de área profissional. Ambos partiram do zero absoluto. Ambos tinham o mesmo tempo livre disponível e a mesma capacidade inicial. O primeiro homem abordou o desafio com intensidade. Nos primeiros dias, dedicava horas seguidas com uma energia que impressionava quem o observava. Ele avançou rápido no começo, muito mais rápido que o segundo, e chegou a zombar da lentidão do outro. Mas essa intensidade tinha um custo. Ela exauria, e depois de algumas semanas de esforço intenso, ele parava, precisava descansar, ficava um tempo sem tocar no assunto. Depois voltava com outra rajada, avançava de novo e parava de novo. O segundo homem fez algo que parecia ridículo de tão pequeno. Ele se comprometeu a dedicar poucos minutos por dia. Não horas, minutos. Mas todos os dias, sem exceção, incluindo os dias em que estava cansado, incluindo os dias em que não tinha vontade nenhuma, incluindo os dias em que aqueles poucos minutos pareciam completamente inúteis, diante do tamanho do objetivo. Napoleon Hill documentou o que aconteceu ao longo dos anos. Nos primeiros meses, o primeiro homem estava claramente à frente, apesar das interrupções, porque suas rajadas de intensidade compensavam as pausas. Mas com o passar do tempo, algo mudou. As interrupções do primeiro homem começaram a cobrar seu preço. Cada retorno exigia recuperar o que havia enferrujado no intervalo. Enquanto isso, o segundo homem, sem nunca ter parado, havia acumulado uma base que só crescia, sem nunca retroceder. O ponto de virada, segundo o relato registrado, foi difícil de identificar no momento em que aconteceu,
porque foi gradual. Mas chegou um momento em que o segundo homem, o dos poucos minutos diários, estava tão à frente que o primeiro sequer conseguia mais alcançá-lo. E o mais impressionante, o segundo homem trabalhava muito menos por dia. Ele apenas nunca havia parado. Napoleon Hill registrou a frase com que o segundo homem resumia sua própria experiência. Eu nunca fui mais rápido que ele. Eu só nunca parei. E acontece que nunca parar vence ser rápido, se você esperar tempo suficiente. Mas o detalhe mais revelador dessa história, segundo Napoleon Hill, não estava no resultado final. Estava no que aconteceu com cada um dos dois homens por dentro ao longo do processo. O primeiro homem, o das rajadas, vivia num ciclo emocional desgastante. Nos períodos de intensidade, sentia-se poderoso, capaz, no controle. Nos períodos de abandono, era tomado pela culpa, pela sensação de estar falhando, pela promessa constante de que dessa vez ia ser diferente. Ele passava tanto tempo se recuperando emocionalmente dos próprios abandonos, quanto efetivamente trabalhando. E cada recomeço era mais pesado que o anterior, porque carregava o peso acumulado de todas as vezes anteriores em que havia parado. O segundo homem vivia algo completamente diferente. Como nunca parava, nunca precisava recomeçar. Como o passo era pequeno, nunca se esgotava. Como cumpria o compromisso todos os dias, construía uma confiança silenciosa em si mesmo que só crescia. Ele não vivia o drama emocional do primeiro. Ele apenas fazia um dia após o outro com uma paz que o primeiro homem nunca conheceu. E Napoleon Hill considerava esse o ponto mais importante de toda a história. O segundo homem não venceu apenas no resultado externo. Ele venceu principalmente por dentro, porque construiu ao longo dos anos uma identidade de pessoa que cumpre o que decide. E essa identidade ele levaria para todas as outras áreas da vida, muito além daquela habilidade específica que ambos tentaram desenvolver. O primeiro homem terminou o processo não apenas atrás no resultado, mas com a autoimagem corroída de alguém que começa e não termina, que ele também levaria para todas as outras áreas da vida. A diferença, portanto, nunca foi só sobre a habilidade. Foi sobre quem cada um se tornou no processo de tentar desenvolvê-la. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a definição do passo mínimo inegociável. Escolha uma única coisa que você quer construir e defina o menor passo diário possível em direção a ela. Tão pequeno que pareça quase ridículo. Tão pequeno que você consiga executá-lo mesmo no seu pior dia. O objetivo aqui não é impressionar ninguém, nem sentir que está fazendo muito. É garantir que a corrente nunca quebre. Napoleon Hill documentou que é sempre melhor começar menor do que você acha que consegue e aumentar depois do que começar grande e quebrar na primeira dificuldade. A segunda prática é o registro visível da sequência. Mantenha algum registro concreto de cada dia em que você cumpriu o passo mínimo. Pode ser uma marca num calendário, um risco numa folha, o que for. Napoleon Hill observou que o simples fato de ver a sequência crescendo cria uma motivação poderosa de não quebrá-la. A corrente visível se torna, ela mesma, um motivo para continuar, independente do resultado ainda invisível. A terceira prática é a separação entre o passo e o resultado. Comprometa-se com o passo, não com o resultado. O passo está sob o seu controle total. O resultado, não. Se você amarra sua motivação ao resultado, você fica refém de algo que não controla e desanima toda vez que o resultado demora. Se você amarra sua motivação apenas ao cumprimento do passo, você tem uma vitória garantida todos os dias, independente do que o mundo externo faça. Aqui quero pausar. Esse processo completo de construção de crescimento sustentável, com exercícios estruturados para cada um dos elementos que discutimos, incluindo o método para atravessar exatamente o período invisível em que a maioria desiste, é o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quarta prática é o protocolo do dia ruim. Decida antecipadamente o que você vai fazer nos dias em que tudo der errado.
em que a energia estiver no chão, em que a vontade for zero. Não decida isso no dia ruim, porque no dia ruim você não vai decidir a favor de si mesmo. Decida agora com a mente clara qual é a versão mínima absoluta do seu passo que você vai cumprir mesmo nesses dias. Napoleon Hill documentou que os dias ruins são os que definem tudo, porque é neles que a corrente costuma quebrar, e é preservá-la neles que separa quem cresce de quem para. A quinta prática é a revisão de longo prazo. Uma vez por mês, ou a cada período mais longo, pare e olhe para trás não um dia, mas o período inteiro. Essa é a única forma de enxergar o crescimento que é invisível no dia a dia. Napoleon Hill observou que essa revisão periódica cumpre uma função emocional crucial. Ela devolve à pessoa a evidência de progresso que a comparação diária esconde, renovando a disposição de continuar justamente quando ela começa a vacilar. A sexta prática é a proteção da corrente contra o perfeccionismo. Napoleon Hill observou um padrão curioso e destrutivo. Muitas pessoas quebravam a corrente não por preguiça, mas por perfeccionismo. Elas falhavam num dia e, em vez de simplesmente retomar no dia seguinte, concluíam que tinham estragado tudo e abandonavam o processo inteiro. Uma falha isolada, que não tinha importância nenhuma no cômputo geral, virava o pretexto para desistir de tudo. Ele recomendava uma regra simples e libertadora: falhar um dia é um acidente sem consequência, desde que você retome no dia seguinte. O que destrói o crescimento nunca é a falha isolada. É a falha isolada virar duas, virar uma semana, virar abandono. Uma corrente com um elo faltando ainda é uma corrente. Uma corrente abandonada não é mais nada. A prática, portanto, é decidir antecipadamente que você jamais vai falhar 2 dias seguidos. Um dia, tudo bem, a vida acontece. 2 dias, não, porque é no segundo dia que o abandono se instala. Essa única regra, segundo Napoleon Hill, salvava mais processos de crescimento do que qualquer quantidade de motivação ou força de vontade. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a diferença entre quem cresce e quem fica parado eventualmente deixava de ser sobre técnica ou método e se tornava sobre algo muito mais fundamental: a relação da pessoa com o tempo. Ele explicava assim: quem fica parado tem uma relação de urgência ansiosa com o tempo. Quer resultado agora, hoje, esta semana. E essa urgência, paradoxalmente, é o que impede o crescimento, porque nada que vale a pena cresce no prazo da ansiedade. A urgência faz a pessoa abandonar tudo que não entrega retorno rápido. E como quase nada bom entrega retorno rápido, ela vive abandonando exatamente as coisas que teriam funcionado. Quem cresce desenvolve uma relação diferente, que Napoleon Hill descrevia como paciência ativa. Não é a paciência passiva, de quem espera sentado. É a paciência de quem age todos os dias sem exigir que o tempo se dobre à sua pressa. É plantar sabendo que a colheita tem o seu tempo e continuar regando mesmo antes de qualquer broto aparecer. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, captura essa paciência ativa com precisão. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo. Não no nosso tempo, no tempo da nossa ansiedade. A seu tempo, que é mais longo do que gostaríamos, mas que chega com certeza para quem não desfalece antes. Existe ainda uma última dimensão que Napoleon Hill considerava especialmente importante e que ele chamava de efeito da direção sobre a velocidade. Ele observou que a maioria das pessoas se preocupa obsessivamente com a velocidade, quão rápido estão avançando, e quase ninguém se preocupa com a direção para onde estão avançando. E ele documentava que isso era um erro grave, porque a direção importa infinitamente mais que a velocidade ao longo do tempo. Uma pessoa que avança devagar na direção certa chega. Uma pessoa que corre na direção errada apenas se afasta mais rápido do que quer. E ele observou que muita gente, na ânsia de ir rápido, escolhia a direção errada só porque ela oferecia movimento imediato e passava anos correndo para longe de onde realmente queria chegar.
Por isso ele considerava que o passo pequeno e diário tinha uma vantagem escondida além da constância. Por ser pequeno, ele permitia correções de rota frequentes. Quem investe tudo numa única aposta grande não consegue corrigir sem perder tudo. Quem avança em passos pequenos pode ajustar a direção continuamente, sem drama, aprendendo com o caminho. Existe ainda um fenômeno que Napoleon Hill considerava essencial entender e que ele chamava de platô do crescimento. Ele observou que o crescimento nunca acontece de forma perfeitamente suave. Ele acontece em degraus. Um período de avanço visível, seguido de um período longo em que nada parece melhorar, por mais que a pessoa continue se esforçando. E depois, de repente, outro salto. Esses períodos de estagnação aparente, os platôs, eram, segundo ele, os momentos de maior desistência depois do começo. Porque a pessoa vinha vendo progresso, se acostumou com ele, e de repente o progresso some, apesar do esforço continuar igual ou maior. E ela conclui que chegou ao seu limite, que não vai melhorar mais, e para. Mas Napoleon Hill documentou que o platô não é o fim do crescimento. É a parte do crescimento que acontece embaixo da superfície. Durante o platô, a pessoa está consolidando o que já ganhou, construindo a base para o próximo salto. O progresso continua acontecendo, apenas numa camada que ainda não é visível no desempenho externo. Quem entende isso, atravessa o platô. Quem não entende, para justamente ali, a poucos passos do próximo salto. Ele comparava o platô ao bambu, que numa certa espécie passa anos aparentemente sem crescer depois de plantado, enquanto desenvolve embaixo da terra um sistema de raízes enorme e então dispara em altura numa velocidade que parece impossível. Os anos de aparente imobilidade não foram desperdiçados, foram a construção invisível que tornou o disparo possível. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a diferença entre quem cresce todo dia e quem fica onde está nunca foi sobre talento, sorte ou oportunidade. Foi sobre a disposição de fazer algo pequeno, na direção certa, todos os dias, atravessando o longo período invisível em que nada parece estar acontecendo, incluindo os platôs em que o esforço parece não produzir nada, até o ponto em que o crescimento composto finalmente se torna visível e então inevitável. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu cresço um pouco todos os dias, e esse pouco se soma sobre si mesmo até se tornar uma transformação que ninguém consegue ignorar. Repita: eu cresço um pouco todos os dias. Eu confio no progresso invisível, mesmo quando não consigo enxergá-lo acontecendo, porque entendo que ele acontece numa escala maior que a de um único dia. Repita: eu confio no progresso invisível. Eu escolho passos pequenos o suficiente para nunca quebrar a corrente, porque a constância vence a intensidade. Repita: a constância vence a intensidade. Eu me comprometo com o passo, não com o resultado, porque o passo está sob o meu controle e o resultado vem no seu tempo. Repita: eu me comprometo com o passo, não com o resultado. Eu cuido primeiro da direção e depois da velocidade, porque avançar devagar no caminho certo me leva mais longe que correr no caminho errado. Repita: eu cuido primeiro da direção. Eu começo meu dia vencendo, porque escolhi ser quem cresce um pouco todos os dias, em vez de quem espera parado pelo grande momento. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo, porque eu cresço um pouco todos os dias. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias de crescimento extraordinário, que nenhuma delas foi construída num único salto. Todas, sem exceção, foram construídas por acúmulo silencioso, um passo pequeno de cada vez, sustentado através do longo período em que ninguém, nem a própria pessoa, conseguia enxergar o que estava sendo construído embaixo da superfície. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você.
O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários: eu cresço um pouco todos os dias. Curta esse vídeo se você reconheceu enquanto ouvia que talvez você tenha desistido de coisas boas bem na hora em que elas estavam prestes a começar a dar certo. Compartilhe com alguém que está preso no ciclo de rajadas e abandonos, sem saber que o segredo nunca foi fazer mais, e sim nunca parar. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de crescimento esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais um passo pequeno na direção certa, com mais um elo somado a uma corrente que você decidiu não quebrar. A diferença entre quem cresce e quem fica parado nunca esteve no tamanho do passo, nem na velocidade, nem no talento de largada. Esteve em dar o passo mesmo nos dias em que ele parecia pequeno demais para importar e em nunca deixar que um dia perdido virasse 2. Vá, com constância, e comece seu dia vencendo.